Olá pessoal, estamos com mais um programa A Verdade em Foco, aqui pelo canal Alta Cidade TV, a TV web de Porá. E no dia de hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. José Ricardo, ele que é cardiologista, atende ali no Hospital São Paulo, aqui na cidade de Iporá, e vai estar abordando alguns temas importantíssimos aqui nesse programa, trazendo esclarecimento, conhecimentos para você que está nos assistindo nesse momento. Doutor Zé Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer poder receber o senhor aqui. Obrigado, eu que agradeço pelo convite e o que eu tiver à disposição, assim, a necessidade de mais alguns programas ou algum tema, eu estou à disposição. Vamos começar sabendo quem é doutor Zé Ricardo, filho de quem, quando começou esse trabalho na área médica? Eu sou filho de Iporá. Eu sou filho de um comerciante antigo aqui na cidade, boa parte das pessoas conhece. Sou filho do Braz, lá do supermercado, do Armazém do Braz, filho da Cleuci. Nasci em Iporá, fui estudar, fiz faculdade na Universidade Estadual do Amazonas. Depois eu fiz toda a minha formação em clínica, em cardiologia e em ecocardiografia na Universidade Federal do Amazonas. Posteriormente, fiz a prova de título da Sociedade Brasileira de Cardiologia e sou hoje um dos membros da Sociedade de Cardiologia. E resolvi vir para Iporá, inicialmente por questão familiar, né? Casei na cidade de Manaus, retornei para cá, tive um filho lá e um segundo aqui, e estou muito feliz de estar aqui dando continuidade ao meu trabalho e prestando um serviço de cardiologia, eu acredito de excelência por toda a minha história, na área de cardiologia para Iporá e região. Doutor Zé Ricardo, o senhor tocou num assunto até importante quando o senhor falou que o senhor é cardiologista, né? Nós sabemos que há uma especialidade, né, para os médicos escolherem fazer, né? O senhor escolheu essa área, mas que diferença tem, né, o médico que é especialista daquele que não é especialista, mas atende naquela área? Tá. Na verdade, como eu havia falado, quando a gente termina a faculdade, os 6 anos de medicina, o médico faz a opção qual área ele quer se especializar. E aí ele tem a opção de optar por área clínica ou cirúrgica. No meu caso, eu fiz 2 anos de especialidade por residência médica credenciada pelo Ministério da Educação e Cultura, que é o MEC, e fiz mais 2 anos de cardiologia. Você faz prova como um concurso, um novo vestibular para aquelas áreas, e posteriormente fiz mais 1 ano de ecocardiografia. E aí você adquire, através dessas residências médicas credenciadas, você adquire o título de especialista com registro que chama REC. Você entra no Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, vai na busca por médico. Todo médico especialista, ele tem que ter um REC, um registro de qualificação. E ali você vai saber se aquele médico é especialista na sua área. Posteriormente, outros médicos têm como adquirir o título com a prova de titulação pela sociedade correspondente. No caso, eu fiz residência médica em cardiologia e posteriormente também quis adquirir um novo certificado, que é onde eu fiz a prova de título da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Isso é de extrema importância, que o paciente tenha real noção que ele está sendo atendido por um especialista. Quem atua só na área, ele divulga, ele atende, às vezes tem uma experiência naquela área, mas ele não fez todo um programa de treinamento na residência médica, ele não se submeteu a uma prova de conhecimentos pela sociedade que ele está atuando. Mas como descobrir se realmente esse médico ele é atuante, ele está apto a prestar esse serviço daqueles que não está apto? Ele vai na internet, né, o método mais fácil, ele procura no site do Conselho Federal de Medicina e lá tem um item chamado Busca por Médico. E aí ali ele digita o nome do médico lá, pode digitar só o primeiro nome e põe o estado que ele atua e vai sair todos os médicos com aquele nome. E aí lá tem a foto do médico e a titulação e esse registro, se ele tem ou não. Se o médico não possui esse registro naquele site, é porque ele não é especialista, ele só está atuando naquela área. Nós estamos vivendo agora um tempo quente, né? Um tempo mês de agosto, época de queimada, e nós sabemos que para a saúde realmente ela altera, né? Atualmente, quais os casos mais corriqueiros o senhor tem atendido lá no consultório do senhor? Na verdade, infelizmente, né, a hipertensão arterial ainda é, dentre as doenças cardiovasculares, a coisa mais rotineira. E quando a gente tem uma mudança de clima, quando a gente alimenta de maneira diferenciada, justamente às vezes até pela temperatura, a gente pode ter os picos de pressão, a gente pode ter os casos de hipotensão arterial, a queda da pressão, justamente por
nesse período, ele alimentar de maneira incorreta. Outra coisa muito comum no nosso ambulatório é o coração grande, que a gente chama, que é a insuficiência cardíaca. Pacientes que têm insuficiência cardíaca, ele não pode ingerir muito líquido. Ele já tem uma restrição porque o coração dele é fraco. E nessa situação onde está muito quente, esse paciente ele acaba buscando, como todos nós, a quantidade maior de líquido. E muitos desses pacientes têm uma descompensação clínica nesse atual tempo que a gente está passando. E alguns exames rotineiros que geralmente são solicitados, mas para detectar alguma coisa, ecocardiograma. O que vem ser esse ecocardiograma? Isso é extremamente importante, porque muitos pacientes procuram a gente pensando, doutor, faça um exame que eu vejo tudo do meu coração. Não é assim que funciona. Nós trabalhamos com ferramentas, né? Como você falou, o ecocardiograma, ele é uma das ferramentas na cardiologia. A gente tem o mapa de 24 horas, a gente tem o Holter de 24 horas, a gente tem o teste ergométrico, que é a esteira, a gente tem o ecodoppler das carótidas, e a gente tem o ecocardiograma com estresse, cintilografia do miocárdio, angiotomografia de coronárias. Então são muitas ferramentas. O ecocardiograma, como você me perguntou, ele é um ultrassom do coração. Qual a principal função dele? Avaliar o tamanho do coração, a força com que ele está ejetando sangue para os órgãos, como estão as válvulas cardíacas e se ele tem alguma cicatriz de um infarto, alguma fibrose, que é uma área que já morreu no coração, mas o paciente nem sabe que já infartou. Então ele é uma ferramenta hoje utilizada de amplo espectro. Então hoje o cardiologista praticamente não vive sem o eco, porque ele te dá muita informação sobre o paciente. Mas, como eu havia lhe falado, cada exame é uma ferramenta para uma queixa específica. Se eu tenho uma queixa de palpitação, batedeira, eu vou pedir um Holter de 24 horas. Se eu tenho um paciente que ele chega no meu consultório e relata que a pressão dele está alta, eu vou aferir, vou medir. Ela está boa, as informações não estão batendo, ou vice-versa, ele chega lá e fala que ela é ótima e eu vou aferir, ela está alta, eu peço o mapa de 24 horas. Ele vai tirar essa prova dos 9. A angiotomografia, a gente não tem em Porá. É uma tomografia computadorizada das veias do coração. É um método onde você tem um teste ergométrico positivo, por exemplo, e o paciente não sente nada. Então eu tenho um paciente que não sente nenhum sintoma e eu tenho um exame acusando algum problema. Eu vou tirar a prova dos 9 com a tomografia. Então são ferramentas que a gente vai trabalhar de acordo com a queixa do paciente. Ultimamente, o idoso, ele está tendo mais procura o consultório do que os jovens? Sim. A idade por si só já é um fator de risco, né? É um fator de risco que a gente não tem como mudar. Quanto maior a idade, os fatores de risco acabam aumentando. Essa pergunta justamente porque tem um mito que diz que, o idoso está mais suscetível à doença. Na verdade, ele está, né? A gente vai ver que assim, o pico de hipertensão, por exemplo, que é um fator de risco de doença cardíaca, ele tem essa idade entre 30 e 60 anos. Você pega um idoso de 80 anos hipertenso, mas ele já é hipertenso desde os 40, por exemplo. Então, quanto maior a idade, maior o risco, porque é maior a chance de diabetes tipo 2, né, por alimentação incorreta no decorrer da sua vida, a não prática de atividades físicas, a questão da hipertensão e tem a questão genética. Se eu tenho história familiar de doença cardíaca, eu vou tendo aquilo com uma probabilidade maior de ter aquela patologia. Não significa que eu vou ter, mas eu tenho uma chance maior. Pode ser um problema hereditário. Sem dúvida. Doutor Zé Ricardo, nós sabemos que em Porá a procura realmente é muito grande, né, aos médicos, e nós vemos que, infelizmente, hoje os planos de saúde não têm oferecido assim, uma liberdade, vamos dizer, nesse sentido, para a pessoa cuidar da sua saúde pagando, né, aquele plano. Como o senhor vê assim, o funcionamento desses planos de saúde para atendimento da classe menos favorecida, vamos dizer assim, hoje? A questão do plano de saúde ela é muito complexa e varia muito de um plano para o outro, né? Mas, no geral, o plano ele tem um auditor. Então, às vezes, ele tem que passar por etapas. Então, o paciente chega com dor torácica, você vê que aquele paciente é um paciente com uma dor característica de uma veia obstruída no coração, você já quer partir direto para um cateterismo, às vezes, o plano não vai liberar aquilo porque ele quer um documento provando a necessidade de chegar num exame tão complexo quanto aquele. E, às vezes, você perde um pouquinho de tempo. Outra questão é a questão de disponibilidade de vaga. Hoje, por exemplo, o IPASGO hoje é um plano mais utilizado aqui e é um plano que tem cotas, né, de laboratório, tem cotas de exames.
E às vezes o paciente não tem condição clínica de esperar aquele momento. Nós vamos aqui a um breve intervalo e nós retornamos daqui a pouco com o programa A Verdade em Foco. Cássio Auto Center, alinhamento, balanceamento, suspensão e freios, troca de óleo e muito mais. Rua H, número 220, no bairro Mato Grosso, em Iporá. 3603-1847. Madeireira Iporá. Figotas, ripão, postes, eucalipto tratado e outros. Rua H, esquina com a Avenida R2, 481, no bairro Mato Grosso. Telefone 3674-2800. Direção Laércio Júnior. Doutor João Francisco e advogados associados trabalhando pelo direito. Na Avenida Pernambuco. Telefone 3674-2435 e 3674-4403. Publicidade e eventos é com a Mastersom. Está precisando de publicidade de carro de som? Fale com a equipe da Mastersom. Mastersom, qualidade e eficiência no que faz. A Mastersom tem trio elétrico para carreatas, cavalgadas, procissões, som para porta de loja, aniversário, casamento, leilões e muito mais. Mastersom conta com uma frota de carros para atender Iporá e região. Mastersom, WhatsApp 64 99207 3755. Estamos de volta com o programa A Verdade em Foco, entrevistando aqui o Dr. José Ricardo. E eu te pergunto agora, doutor, quem tem problema de Chagas? O coração dele, a tendência é funcionar quase que normal ou precisa de um tratamento especial para ele ali? A doença de Chagas em si, a gente tem formas, né? Existe até uma classificação, que é aquele paciente com forma determinada, falando de forma leiga para os ouvintes e para os telespectadores. É o seguinte, tem aquele paciente que foi picado pelo barbeiro contaminado, ele tem doença de Chagas, mas só existe a doença na corrente sanguínea dele. Se ele faz o exame de sangue, ele tem Chagas, mas não acometeu nenhum órgão dele. Coração bem, a parte gastrointestinal perfeita, ele não tem nenhuma alteração de esôfago, de intestino, e ele vive normalmente. Mas eu tenho aquele paciente que, infelizmente, a forma dele já é uma doença mais agressiva. Ele foi contaminado e ele tem doença, a cardiomiopatia chagásica, dilatação do coração pelo Chagas. Se tiver numa fase avançada de diagnóstico, é um paciente que não consegue andar 1 metro, 2 metros sem estar cansado. Ele não tem uma qualidade de vida adequada porque ele demacia muito. Como eu havia falado naquele momento, ele não pode ingerir muito líquido. Ele vai usar medicações o resto da vida, vai ter uma certa limitação no dia a dia. Eu tenho pacientes que vai ter doença gastrointestinal, dilatação do esôfago, dilatação do intestino ou obstruções. E isso causado pelo Chagas. Então, na verdade, todo paciente que tem a nossa região aqui é uma região com uma quantidade expressiva, né? A gente tem nas regiões rurais ainda muita questão de madeira, casa de pau-a-pique antiga, que ainda tem. E às vezes o paciente nem sabe, foi picado, não tem nenhum sintoma, mas pode vir a desenvolver. O ideal é que ele procure assistência, começou a sentir alguma coisa, tem um histórico familiar, que ele procure e faça uma sorologia. Tem muitas pessoas que, quando se fala tem que colocar um marca-passo, já fica preocupado. Em que momento que a pessoa tem que colocar esse marca-passo? Na verdade, indicações de marca-passo são muitas. É bem complexo isso. Mas, no geral, é quando o coração está bem lento. As pessoas misturam muito a questão de lentidão com força. Se eu tenho um coração grande e fraco, ele pode ser rápido. Ele acelera, ele bate 90 batimentos por minuto. Mas ele é fraquinho, você vai medir a força dele, ele bate rápido, mas com uma força pouca. Já o paciente do marca-passo é o contrário, é aquele paciente que o coração dele bate 30 batimentos por minuto. Ou ele tem pausas longas, ele bate agora e espera longa pausa, o paciente tem desmaio, tontura, cansaço e o coração muito lento. Esse é um paciente provavelmente candidato. A gente vai excluir se ele está tomando algum remédio para pressão que possa estar baixando muito o batimento,
se ele tem alguma outra anormalidade que esteja causando aqueles sintomas, mas se ele tiver um coração muito lento, com sintomas de falta de ar, tontura, desmaio, que a gente chama de síncope, relacionado àquele batimento, que a gente aí vem o Holter, por exemplo, como a gente tinha falado, e aí é um paciente candidato ao uso de marca-passo. Essas pessoas têm marca-passo e têm assim, o vício de fumar. Que orientação só dá essas pessoas? Na verdade, a orientação é a mesma para todos, né, pacientes. O cigarro, ele é uma substância com um fator de risco para várias doenças. Doença vascular periférica. Aquele fumante, ele acha que é só o pulmão. Mas o pulmão, câncer de laringe, câncer de pulmão, efizema pulmonar, além das outras doenças cardiovasculares. Aumenta o risco de infarto, de amputações, né, doença periférica, trombose. Então é um paciente que, na verdade, independente dele ser usuário ou não de marca-passo, é um paciente com alto risco de doenças das mais variadas pelas substâncias tóxicas do cigarro. Um dos exames que geralmente são feitos pelas pessoas e detecta ali que a pessoa tem algum problema como os outros, no ramo esquerdo do coração. Quem que vence isso? O bloqueio de ramo esquerdo, na verdade, a gente tem vários bloqueios. Tem o bloqueio divisional anterior superior, tem o bloqueio divisional posterior inferior, eu tenho o bloqueio de ramo direito, que é muito comum. Às vezes o clínico encaminha para a gente um bloqueio de ramo direito sem nenhum sintoma. A gente tranquiliza o paciente que aquilo ali não vai causar nenhum problema. Já o bloqueio de ramo esquerdo, ele pode ser uma primeira manifestação, uma primeira observação que você vai encontrar no eletro de alguma patologia. Coração dilatado ou alteração na contratilidade. Então, se eu vejo um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, eu vou investigá-lo. Vou fazer um ecocardiograma, que é ultrassom, ver se aquele coração contrai, tem uma contração adequada. Vou fazer, às vezes, algum exame, se ele tiver queixa, ele tem um bloqueio de ramo esquerdo, aí vem a clínica, que é o mais importante. Se ele tem dor no peito, falta de ar e tem um bloqueio de ramo esquerdo, eu tenho obrigação de pedir um exame para avaliar se ele tem obstrução coronariana. Se eu tenho um paciente que chegou no pronto-socorro agora, ele tem um eletro normal, de repente ele tem dor no peito e evolui para um bloqueio de ramo esquerdo na urgência, ele é um paciente que está infartando. Então, o bloqueio de ramo esquerdo, ele te dá muitas informações, dependendo da clínica daquele momento. Essa pergunta que eu vou fazer agora, eu tenho a certeza que isso não acontece com o senhor, mas nós, pelas redes sociais, muitas vezes nós estamos vendo essa questão que é a negligência médica. O paciente chega ali no hospital, como se não tiver dinheiro, né, não é atendido. Como se houver essa situação no nosso país hoje? Na verdade, funciona assim. Tem o sistema SUS e tem o sistema privado. No SUS, é para todos os usuários do SUS, todos nós. O paciente chegou, ele é atendido de imediato, né? Porque todo cidadão chega, ele é atendido, ele tem que ser atendido, e aí tem as classificações. Hoje a gente classifica por cor, amarela, vermelha, dependendo da gravidade. Então, se é um paciente que está com uma dor de ouvido, ele não tem a emergência de um paciente que chega infartando, ou que teve um acidente automobilístico. Na rede privada, o paciente que procura, ele já sabe que aquilo ali é um setor privado, ou é plano de saúde ou é privado. Claro, se ele sofre um acidente de frente a um hospital particular, ele não tem plano e ele foi levado por pessoas ali próximas ao sistema privado. Se ele não tem plano, não tem condição financeira. O primeiro atendimento, obrigatoriamente por lei, é dado pelo sistema particular. Isso não é emergência, não é numa consulta. Numa emergência, estabiliza-se o paciente e solicita transferência para uma rede pública. Então é assim que todos os hospitais têm que se executar. Se eu estou lá, você está passando na rua, você desmaia, suspeita-se que você está tendo uma doença grave, você chegou ali inconsciente, eu tenho que te dar o primeiro atendimento, independente de você ter plano ou não. Estabilizei você, te transfiro para a continuidade do seu tratamento no setor público, caso você não tenha plano e nem tenha condição de pagar um hospital privado. No SUS não, no SUS todos nós chegamos, aí vem a questão da prioridade pela gravidade e atendimento para todos da população. Infelizmente nós vemos que o nosso país, né, não tem trabalhado de uma forma exemplar, né, na área de saúde, e hoje nós vemos aí que a maior parte das pessoas estão precisando de tratamentos, e quando chega-se aí no hospital público, vamos dizer assim, não tem médicos, né, qualificados ali para atender essas pessoas. Na verdade, aí vem aquela questão da política de cada região, né? Às vezes o político da cidade, ele decide por quantidade, não qualidade. Ou ele coloca poucos médicos qualificados que também não vão na conta do serviço. A gente entende que o país está passando por uma crise, mas
não adianta nada, você é diabético, hipertenso, você é atendido no posto, e aí te manda para um especialista ajustar sua pressão de difícil controle. Você chega ali e demora 6 meses para conseguir essa vaga. Quando você chega, ele te pede o exame, mais 6 meses para você apresentar o exame. Quando chega lá, o exame nem está mais atual. Esse é um déficit do nosso setor, né, público. E isso não deveria ser assim. Porque isso, o maior prejudicado é o paciente. Porque ele não vai ter o tratamento adequado, a troca de medicação, no período adequado. Ele chega 6 meses depois, eu vou ter que solicitar novo exame. Você pede um cateterismo hoje, ou uma cintilografia, demora-se 6 meses para aquela vaga. Então, quem vai, infelizmente, pagar esse preço é o paciente que está necessitando. É difícil, mas a gente acredita que o país tem que melhorar, avançar nisso. O SUS hoje, as prefeituras estão tendo que complementar, né, o tratamento do SUS, porque o valor que o Ministério da Saúde manda para os municípios não pagam aquela conta. E a gente entende que os municípios também estão com dificuldade financeira, como é que eles vão arcar? Infelizmente, isso é uma política do país que tem que ser mudada, né? E muitas vezes até com quem tem plano de saúde, os próprios hospitais, né, deixam de atender planos de saúde porque não recebem, né, ali por aqueles planos. Tem muitos planos que atrasam 4, 5 meses. Hoje aparentemente está bom. Assim, dentro daquilo que a gente atende no Hospital São Paulo, tem um certo atraso, mas é um atraso que sempre teve, mas está tendo os pagamentos. Demora um pouquinho, mas aí a gente entende que, igual eu estou falando, o país está passando por dificuldade, todos estão passando por dificuldade. É verdade, doutor. E nós sabemos que essa área que o senhor atua, ela é uma área muito vasta, e eu quero deixar o senhor bem à vontade, o senhor está dando uma orientação aos nossos telespectadores, né, a respeito de cuidar mais aí da sua saúde, para evitar, né, um problema maior no futuro. Eu gostaria de alertar para as doenças cardiovasculares, que ainda é a principal causa de óbito no mundo, o paciente procurar assistência. Muitos pacientes não têm sintoma nenhum, como a própria hipertensão. A pressão alta, aquele que tem sintomas, ele é um privilegiado, que está avisando, mas a maioria não sentem nada, e só vai se descobrir através de uma avaliação cardiovascular. Então procure o clínico inicialmente, o cardiologista, se for encaminhado, ou se for uma clínica direto da área de cardiologia, que procure assistência médica, faça suas revisões anuais, né? Como a gente avalia próstata, mama, que são as prevenções, o coração não deveria ser diferente. E gostaria mais uma vez de agradecer ao convite e dizer que eu estou à disposição para temas futuros. Nós te agradecemos. Muito obrigado a você também que esteve conosco aqui no programa A Verdade em Foco. Lembrando que o programa vai ao ar toda quarta-feira ao meio-dia. Você ouve também esse programa pela Rádio Educativa, na quinta-feira, das 13 às 13h30. Até o próximo programa.